amigos leitores, amigas do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso dia de número 236 do nosso plano, onde nós estaremos lendo a Bíblia toda em 365 dias. Então vamos à leitura de hoje. Já deixa sua Bíblia aberta em Provérbios, no capítulo 2. Se você está chegando por aqui hoje, lembre-se, nós estamos em um plano anual. Então, hoje é o dia 236. Você já deve ter percebido que tem alguns dias para trás, né? 235. Então, você pode seguir daqui em diante e depois continua resgatando os capítulos anteriores, ou você pode ir maratonando, né? Pega o do dia, resgata um antigo, do dia um antigo, e assim você consegue também nos acompanhar. Bom, e se você está chegando realmente agora nessa leitura de Provérbios, hoje já é o capítulo 2. Então seria interessante você resgatar a leitura de ontem, porque foi o capítulo 1 e a visão panorâmica, tudo que nos espera nessa leitura de Provérbios. Foi um dia assim maravilhoso. Então você pode acessar o conteúdo do primeiro dia aqui no canal do YouTube, para você que assiste pelo YouTube. Você pode acessar, se você chegou aqui em Provérbios 2 pela plataforma Renovação da Mente, pulando alguns dias, volte para o capítulo de ontem para você poder entender bem. E se você está no grupo do WhatsApp, os links estão lá então, tá? Qualquer dúvida, você me manda uma mensagem, coloque nos comentários aqui do YouTube, ou pode me mandar uma mensagem no WhatsApp mesmo. Você tem acesso ao meu número na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra, mais uma manhã que nos reunimos aqui nessa sala de leitura para lermos e entendermos os textos. Estamos lendo os provérbios e precisamos entendê-los, interpretá-los para que possamos aplicar em nossa vida, atendendo às mudanças à luz do provérbio, conforme ele nos orienta, conforme a sabedoria, as palavras de sabedoria que o Senhor deu a Salomão estão registradas nesse livro. Não só a Salomão, como nós falamos ontem, mas 99% acredito que seja Salomão. Então, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, coloca o seu nome aí nos comentários de onde você nos acompanha. Tudo isso aí é de praxe, né? Você já sabe como é. Vou colocar a Bíblia na tela e a gente segue com a nossa leitura. Pronto, aparece aí já para você, Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vocês se lembram que ontem eu disse que o capítulo 1, ele já é um desfecho para os próximos capítulos? Entender bem o capítulo 1 é o que nos ajuda a entendermos os próximos. Então, eu disse inclusive que eu não vou ficar repetindo algumas coisas para a leitura não ficar cansativa e muito longa e também repetitiva. Mas assim, como está muito recente, então vamos relembrar o significado de algumas palavras que apareceram aqui. Mas assim, fiquem bem atentos, revejam a leitura de ontem se vocês quiserem, anotem aí um caderninho à parte na sua Bíblia de anotações, para que todas as vezes que você vê essas palavras aparecendo, você já saiba o significado. Então aparece aqui novamente em Provérbios 2 a palavra sabedoria,
a palavra entender, a palavra conhecimento, e nós já explicamos isso ontem. Mas tudo bem, vamos recapitular aqui, ó. Sabedoria. Então lembre-se que sabedoria é dominar um assunto, é ter conhecimento pleno sobre aquilo, inclusive a disciplina, a prudência e outras virtudes da sabedoria. Então, quando aqui fala, olha, meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria. O que é a sabedoria? Dominar assunto, ter um conhecimento pleno sobre tudo, a prudência, a disciplina, enfim. Então, aqui está dizendo que se você der ouvidos a esses provérbios, você vai inclinar o seu ouvido à sabedoria, ao entendimento pleno, ao entendimento completo. Se clamares por conhecimento, o que é o conhecimento? O conhecimento é o resultado deste relacionamento reverente com Deus, viver com temor, de maneira apropriada para com Deus. Então aqui está dizendo, versículo 3, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento. O que é o entendimento? Nós falamos ontem. Entender é você incorporar o conhecimento de modo que ele passe a dirigir as suas ações. Então é o seguinte, a pessoa que busca sabedoria, ela busca entender tudo sobre o assunto, ter um conhecimento sobre todo aquele assunto, ter um conhecimento pleno, tá? Mas o que é de fato entender? Quando realmente a pessoa entendeu, quando ela incorpora aquele conhecimento em suas ações, aquilo começa a fazer parte da vida dela. E o que é ter o conhecimento que a Bíblia diz aqui, ó? Se você aplicar o teu coração, versículo 3, e se clamares por conhecimento. Esse conhecimento é o resultado de tudo isso. Então, eu tô repetindo aqui, estou falando novamente com calma, para ficar bem gravado na sua mente, para ficar bem gravado no seu coração. E quando lermos os provérbios, você já vai entender. Então, concluindo aqui esses 5 versículos, vou ler de novo e trazer uma conclusão. Meu filho, versículo 1. Se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esses 5 versículos, então, eles estão nos dizendo o seguinte: o estudante de provérbios, ele não pode meramente ler os provérbios, ele precisa investigar, como alguém que está procurando uma prata, como alguém que está procurando um tesouro preciosíssimo, um tesouro escondido. Então, isso significa aplicar o coração, inclinar o ouvido, clamar, colocar todas as suas forças para entender bem. Isso vai lhe dar sabedoria, entendimento e conhecimento. Tá? Então vamos continuar aqui. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre os 2 canais que nos comunicam sabedoria? Horizontal e vertical. Eu expliquei na leitura de ontem. Então, o vertical é o canal que aponta para Deus. E o texto está dizendo: o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E eu falei para vocês ontem, usar um dos meios da graça para receber essa sabedoria, esse dom, essa graça, essa dádiva que vem de Deus. Tiago diz: todos vós que necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Então, oração é um dos meios de alcançarmos essa sabedoria. E o versículo 7 diz: ele
reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Então, ao guardarmos os mandamentos do Senhor, Ele nos dá a sabedoria como recompensa. Essa sabedoria, ela está reservada, aqui diz, para os justos. Quem são os justos? Os justos são aqueles que correspondem com as instruções éticas de Deus. Então, eu ouço os conselhos, eu busco de todo o meu coração, inclino os meus ouvidos, elevo a minha voz, eu me aplico, eu busco a sabedoria como se fosse um tesouro escondido. Onde que está? Cadê? Eu vou procurar, eu quero essa sabedoria. Então, resultado de tudo isso, Deus, ele reserva, versículo 7, a perfeita sabedoria para os justos. Está reservado, está com ele está pronto para entregar como recompensa para os justos. Quem são os justos? Os justos são aqueles que correspondem com as instruções éticas de Deus, ao contrário do tolo. Versículo 8. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Expliquei ontem sobre justiça, juízo e equidade. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Então, você vai entender muito bem sobre a justiça, sobre o juízo e sobre a equidade, sobre todos os bons caminhos, toda a boa vereda, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à sua alma. For agradável, você se agrada de buscar o conhecimento. O conhecimento, como eu falei para vocês no início de hoje, o conhecimento é o resultado desse relacionamento. Então, você vai ver o quão agradável é ter esse conhecimento, ter como resultado dessa sua busca, desse seu relacionamento reverente, de temor, obediente a Deus, você vai perceber como isso é agradável, inclusive para a sua alma, né, que diz respeito à sua salvação. Versículo 11. A discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos. Então, olha, versículo 11. A discrição te preservará e o entendimento te guardará. Então, a discrição é fundamental para a sua preservação. Pessoas sem essa sabedoria andam tomando decisões autodestrutivas, né? Elas não são discretas, elas não têm sabedoria, não têm conhecimento. E a discrição vai te preservar e o entendimento vai te guardar, e aí sai falando no versículo 12 ao 15, do caminho tortuoso, do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixa o caminho reto para andar em caminho de trevas, que se alegram em fazer o mal, que se deleitam com a perversidade dos maus, e as veredas, os caminhos são tortuosos. Então, uma pessoa que busca sabedoria e entendimento, ela é preservada, ela é guardada. Versículo 16. Para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Quando o texto aqui fala mulher estrangeira, diz respeito à mulher que abandonou seu marido, também diz respeito à mulher de uma outra nação. Você já sabe, quem está comigo desde o início, que o mandamento do Senhor era que os israelitas só casassem, só se envolvessem com mulheres da mesma nação, porque as mulheres de outras nações destruiriam
o bom relacionamento daquela nação, trariam outras práticas, trariam idolatria, adoração a outros deuses, costumes errados e tantas outras coisas. Quando se fala aqui de mulher estrangeira, está falando também sobre relações sexuais ilícitas, estrangeiro, alheio àquilo que Deus tinha determinado. A gente viu isso acontecer nos livros que nós já lemos, no tempo dos juízes. Aconteceu com o próprio Salomão, né, que cedeu às mulheres estrangeiras. Então, com sabedoria agora, ele está dizendo o seguinte, que a sabedoria, o entendimento, o conhecimento pode nos livrar da mulher estrangeira. Quando falo mulher, você pode levar, claro, para o sentido homem e mulher, né? Que diz respeito à relação fora do matrimônio, se envolver com alguém que quer destruir a sua comunidade, destruir a sua família, destruir a sua nação. E isso, a coisa é tão profunda que nós vamos ver aqui que é um caminho sem volta, né? Provérbios vai nos comunicar aqui que esse envolvimento é um caminho sem volta. Vamos ver aqui, ó, versículo 17. Inclusive, né, que fala o seguinte, ó, que lisonjeia com suas palavras, né? Palavras doces, palavras de engano. Versículo 17. Que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Então, muitos, homem e mulher, acabam se esquecendo dos juramentos feitos na mocidade, quando casou, do pacto feito diante de Deus, quando assumiu aquela família. Então, quando dá ouvido ao relacionamento estrangeiro, homem e mulher, versículo 17, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. Olha só esse versículo, deixa grifado aí na sua Bíblia. Nenhum dos que vão até ela retornam novamente, nem retomam as veredas da vida, os caminhos da vida. É muito raro um homem ou uma mulher que entra nesse caminho, o caminho do relacionamento estrangeiro, alheio, que tende a destruir a nação. É um caminho de morte, é um caminho sem volta. Dificilmente consegue voltar. Então, falta de sabedoria, falta de entendimento. Versículo 20. Para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão exterminados dela. Então, para que possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Os homens bons representam aqui aqueles que possuem excelência moral, né? Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela para sempre. Habitar na terra quer dizer desfrutar a bênção de Deus por meio de um relacionamento com Ele. Um relacionamento saudável, né? Com temor, tá? Bom, vamos para o capítulo 3. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Se tá tudo ok por aí. Bom, tá ok, né? Se ninguém tá fazendo pergunta, questionando, então é porque o áudio, o vídeo tá bom aí para vocês, né? Então tá ok, vamos seguir. O capítulo 3, ele tem uma seção assim bem curiosa, do versículo 1 ao 12. Eu percebo o seguinte: os versículos ímpares, eles trazem uma ordem, e os versículos pares, eles trazem a resposta àquela ordem, uma promessa ou o resultado de quem obedece àquela ordem. Com exceção do versículo 5, que a ordem estende até o 6. Então, nessa seção do versículo 1 ao 12, nós vamos ver uma seção de ordens e promessas. Ordens e promessas. Olha só que curioso e interessante. Versículo 1. Versículo ímpar, né? 1. Meu filho, não te esqueças da minha lei. O que é isso? Isso é uma ordem. Isso é um mandamento. Não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Ordem. Aí na sequência vem
O resultado, a resposta, a promessa para quem cumpre essa ordem. Porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz para ti. Veja que interessante. Vida longa e paz é você viver aqui livre de ameaças ou de necessidades, sabe? É você ter segurança e contentamento em Deus. Não significa dizer que todos aqueles que são de Deus vão viver 80, 90, 100, 120 anos, não necessariamente, né? Isso aí é com o Senhor, o tempo é com o Senhor. Mas a promessa aqui é que terá vida longa e paz a ti. Essa vida longa e essa paz é a paz em Deus, é a segurança em Deus. Segurança em Deus, não vive ameaçado, não se sente ameaçado, não tem temor do mal, não tem temor da morte, não teme a má notícia, porque confia em Deus. A pessoa vive bem. Tem gente que vive muitos anos, mas querendo morrer. Tem gente que quando chega aos 70, aos 80, já está falando, eu já vivi demais, eu quero morrer, a vida não presta. E há quem está vivendo pouco, de repente 30, 40, 50 anos, mas viveu muito bem, viveu em paz, viveu com confiança, com segurança, com contentamento, satisfeito, nunca reclamando de nada. E só nos traz essa vida com paz quando nós guardamos a lei. O versículo 1 está dizendo, quando nós guardamos em nosso coração os mandamentos do Senhor. Versículo 3. Então vamos lá. Ordem e promessa. Versículo 3, ordem, 4, promessa. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Então, o mandamento é guardar a verdade em nosso coração, escrever em nosso coração. E a promessa, acharemos o favor e o bom entendimento diante das pessoas e diante de Deus. Seremos considerados pessoas com bom entendimento, alcançaremos graça, alcançaremos o favor, alcançaremos a misericórdia das pessoas e de Deus. Versículo 5, aí essa ordem estende, um pouco mais. O 5 e o 6. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Então, nós entendemos aqui no versículo 5 e 6 que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não em nós mesmos, e não no nosso próprio entendimento. Reconhecer Deus em nossos caminhos. Então, acontece o seguinte, nós precisamos reconhecer que o Senhor é o único que pode nos salvar. Confiar nele de todo o coração, porque nele não há engano. Ele sabe o que faz. E o nosso entendimento, às vezes, pode ser em vão. Podemos estar equivocados, podemos estar errados. Então, o entendimento que não vem do Senhor é um entendimento vão. Então, quando Provérbios diz, versículo 6, em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as suas veredas, quer dizer o seguinte, em tudo que eu e você, em tudo que nós formos fazer, nós devemos reconhecer Deus. Nós devemos pedir a presença de Deus, contar com a presença de Deus, não tomar decisão alguma sem antes consultarmos a Deus, sem antes reconhecermos. Eu reconheço a presença dele, eu quero a presença dele, eu procuro saber, isso é da vontade dele, isso agrada a ele. Então, se eu reconheço ele em meus caminhos, ele vai direcionar os meus caminhos, as minhas veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Quando a Bíblia fala de umbigo e ossos, está falando de todo o corpo da pessoa, né? Está falando de toda a vida da pessoa. Então, isso será saúde para toda a sua vida. Isso o quê? Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso vai ser saúde
para toda a sua vida. Versículo 9. Ordem e promessa. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim, se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Quando a Bíblia fala honra ao Senhor com os seus bens, essa palavra bens, no sentido original da palavra, representa riquezas, representa abundância ou o suficiente. Então a Bíblia está falando aqui com pessoas que têm o suficiente. Eu tenho uma vida abundante, não me falta nada. Então aqui está dizendo, honre ao Senhor com as primícias do que você tem, do que você recebe, da sua riqueza, da sua abundância, daquilo que é suficiente para você. Poxa, tem chegado à minha mão o suficiente. Então, eu reconheço que isso vem do Senhor. Então, eu honro ao Senhor com uma parte, colocando Ele sempre em primeiro lugar. Isso é um princípio. Muitas pessoas conhecem como o princípio do dízimo. Nós ainda vamos falar mais sobre dízimo na leitura esse ano. Já falamos lá nos 5 livros de Moisés, como o dízimo entrou como lei do Velho Testamento. Em Gênesis, o dízimo aparece pela primeira vez quando Abraão apresenta o dízimo a Melquisedeque, mas ainda não era lei, foi por princípio. Depois entra como lei, conduziu uma nação. Aqui, Salomão ele mantém esse princípio, tá? Malaquias é a última parte que fala sobre isso. Depois vem Nova Aliança. Como isso funciona na Nova Aliança, na dispensação da Nova Aliança. Nós vamos falar mais sobre isso ainda durante esse ano, mas é um princípio, tá? É um princípio. A pessoa que teme ao Senhor, que tem isso como um princípio, não como lei mais, né? Não como lei. Ela entende esse versículo. E a promessa é o seguinte: assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Ou seja, com vinho novo é o transbordo. Pode até sair, mas Deus envia o novo. Pense aí em uma fonte que está sempre se renovando. Sai, está jorrando, está distribuindo água, mas sempre vem mais. Então esse é o princípio do transbordo, né? Deus, ele abençoa, os meus celeiros se enchem, eu transbordo, ele envia mais. Tem gente que é represa, né? Ela reprime aquilo, ela é apegada àquilo. Então, esse princípio já não se aplica na vida de uma pessoa assim. Versículo 11. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Então, ser corrigido pelo Senhor é a melhor forma de nos sentirmos amados por Ele. Aqui está dizendo que o Senhor nos corrige, assim como um pai que se deleita no seu filho, que ama o seu filho. Então, não despreze o castigo do Senhor, nem se canse da sua correção. Eu não me canso de ser corrigido por Deus, disciplinado por Ele, confrontado pela sua palavra. Ser corrigido pelo Senhor é o maior bem que a gente deve querer aqui nessa terra, né? É sinal de que Ele nos ama, é sinal de que Ele nos quer bem. Versículo 13. Aí encerrou essa sessão, né, de promessas, de ordens e promessas, mas o provérbio segue com conselhos de sabedoria. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Então, saiba diferenciar. Sabedoria é uma coisa, entendimento é outra. Lembram? O que é sabedoria? Feliz o homem que encontra sabedoria. Sabedoria, conhecimento em tudo, um conhecimento pleno, amplo, sabe fazer, sabe resolver, buscou sabedoria. E adquire entendimento. O que é o entendimento? Incorporar em suas ações aquilo que aprendeu. A sabedoria não está apenas em aprender, em ouvir. A sabedoria está em fazer. A sabedoria está no fazer. Quando eu faço, quando eu aplico, realmente eu entendi. Tá? Versículo 14. Porque sua mercadoria é melhor do que mercadoria de prata e o seu lucro que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis
e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Gente, note que essa seção aqui, ó, do versículo 13 ao 14, está falando de uma pessoa, figuradamente falando. Deixa eu abrir os comentários aqui e ver. Eu quero que você me responda. O seguinte. Essa seção aqui, ó, do versículo 13 ao 16, está falando do quê? Versículo 16. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Em algumas Bíblias diz assim: o alongar-se da vida está na sua mão esquerda, e na sua mão direita riquezas e honras. Eu estou fazendo questão de parar aqui, porque eu já vi muitas pessoas sendo enganadas com esse versículo. Responda para mim, esse versículo está falando de quem? Ó, o alongar-se da vida, a duração de dias está na sua mão direita, desculpe. O alongar-se da vida está na mão direita, riquezas e honras na mão esquerda. Está falando de quem aqui? Coloque aí nos comentários, por gentileza. Já sabe, né? Quando você não sabe, coloque não sei, não entendi, acho que é isso. Não fique sem falar nada, senão eu penso que não está chegando aí. Vamos interagir. Se você sabe, coloque. Eu já vi campanhas em algumas igrejas sendo feitas em cima desse versículo, dizendo: o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Tá bom, a Bíblia está falando isso, mas a Bíblia está falando de quem aqui? O Rafa Ferreira colocou: não sei, pastor. Não tem problema, a gente vai falar aqui. Quem mais? A Ieda: eu acho que da gente mesmo. Ó, Edwilson Bezerra está falando de Jesus. Tá vendo? Deixa eu esperar mais umas 2 pessoas falar alguma coisa. Comenta aí, gente. Mais uma falou aqui, ó. Na mão de Deus, o Sandro Souza falou, na mão de Deus. Então tá, veja. Segura aí os comentários. Eu já vi também, o Sandro, algumas pessoas, alguns pastores, inclusive, líderes religiosos, falarem que está na mão de Deus. E não há problema falar isso, porém dentro do entendimento correto. Gente, muita atenção para você entender isso aqui. Muita atenção. Dá uma segurada aí nos comentários agora. Olha para a tela para você entender. Vocês se lembram que ontem eu falei para vocês que a sabedoria é colocada aqui em Provérbios como se fosse uma pessoa, eu até abri aspas, eu falei, a sabedoria é como se fosse uma mulher falando. Ela grita pelas ruas, ela está dizendo, eu estou onde se encontram para me buscar, grita pelas ruas, pelas praças e tal. Lembram disso? Lembram que eu falei para você que a sabedoria faz promessas e que ela está lado a lado com Deus porque ela promete as mesmas coisas que Deus promete? E na verdade é Deus porque só Deus pode dar o que a sabedoria promete? Gente, vocês abram o coração, entendam isso com calma, tá? Para você não ser enganado. Então veja, preste atenção. Eu li esse versículo aqui, ó, versículo 16, e dizer o seguinte: olha, o alongar-se da vida está na mão direita de Deus. Riquezas e honra estão na sua mão esquerda. Sem contextualizar e com o interesse de levar você a uma campanha de fé, por exemplo, como eu já vi, é um erro. O texto não está falando de Deus aqui. O texto não está falando de Jesus aqui. Preste atenção no texto. Leia novamente comigo. Versículo 13. Feliz é o homem que encontra o quê, gente? Olha na tela. Sabedoria. Feliz é o homem que encontra sabedoria. O texto está falando da sabedoria.
Nos primeiros capítulos vai falar só de sabedoria. Então, feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque sua mercadoria, ou seja, o que a sabedoria oferece, é melhor do que mercadoria de prata e o seu lucro que o ouro fino. Ela quem? A sabedoria. É mais preciosa do que rubis e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita. Na mão direita de quem, gente? De Jesus? De Deus? Não, da sabedoria. E na sua mão esquerda, riquezas e honra. É claro, é óbvio, como eu disse para vocês, a sabedoria e Deus andam juntos, coladas. A sabedoria vem de Deus. É óbvio que o alongar-se da vida, é claro que está na mão de Deus, riquezas e honras, é Deus que dá. Mas para nós que estamos aqui na terra, aqui está dizendo que se você quer vida longa, riquezas e honra, você precisa do quê? De sabedoria. É isso que o texto está dizendo. Consequentemente, eu preciso de Deus, porque é Ele quem me dá. Mas quando eu pego esse versículo aqui, ó, isolado, ó, vou mudar de cor. Vou colocar um roxo aqui. Ó. Quando eu pego esse versículo isolado e trago para a igreja, coloco no envelope, numa faixa em cima do suposto altar e digo, olha, a Bíblia diz que a vida longa está na mão direita de Deus e riquezas e honra na sua esquerda. Então você vai fazer uma campanha, você vai fazer um pedido, você vai trazer uma oferta de sacrifício, vai colocar aqui no altar, vai levantar as suas mãos e vai falar, ó Deus, me dá riqueza, me dá vida longa. Não precisa fazer nada disso. A Bíblia está dizendo que você precisa apenas buscar o quê? Todo mundo colocando aí a palavra agora. Buscar o quê? Escreve aí, escreve. Todos agora. Agora você entendeu, né? Então essa seção do versículo 13 ao 16 está falando de quem? De quê? O que você tem que buscar para ter vida longa? Viver bem, com paz, com segurança, com honras, com riquezas. É claro que Deus quer lhe dar. Mas o que você tem que buscar? Escreva aí nos comentários, vamos ver se você entendeu. Uma palavra só. Você responde com uma palavra só, isso que eu estou te falando. É isso aí, Eda, sabedoria. É isso aí, Silvia Restano, sabedoria. Rafa, entendeu agora, né, Rafa? Sabedoria. Sandro, conhecimento, está na casa da sabedoria. Silvia Remoli, minha sogra, sabedoria. Andressa, sabedoria. Aline, pronto, todo mundo, sabedoria. Então o texto está dizendo isso. Porque, do contrário, o insensato, o tolo, tem vida longa? Alcança riquezas e honra? Pode alcançar, mas perde. Porque alcançou tolamente. Simples assim, livre de alienações, sem amarras institucionais, o compromisso aqui é com Bíblia. Então, você está vendo a importância de buscar a sabedoria? E o que é sabedoria? Aí eu já expliquei ontem e no comecinho de hoje. E o que é entendimento? Já estou explicando. Por isso que eu te falo, volte, assista novamente, veja 2, 3 vezes se for necessário. Quando eu te mandar as anotações, leia, para que você esteja bem alinhado com esse livro aqui, ó, com o que os provérbios estão te orientando. Certo? Vamos concluir a leitura, versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela. E feliz é cada um que a retém. Agora vai falar sobre o Senhor. Ó. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra. Então veja, a sabedoria é tão importante que até Deus, ele fundou a terra pela sabedoria. Pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem e as nuvens gotejam orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição. Então, não deixe que eles, essas coisas, quais se afastem dos seus olhos. A perfeita sabedoria e a discrição. Discrição, não é a rotar sabedoria, né? A famosa autorreferência, sei tudo, já fiz tudo, comigo também.
segura aí, não precisa ficar. Tenha discrição. Sabedoria e discrição. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Vida para a sua alma, ó, vida eterna. E graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho, o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Isso aqui, gente, é espetacular. Esse versículo aqui, ó, não retenha o bem que é a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Então, quando você puder fazer o bem por alguma pessoa, está na sua mão o poder de fazer, você tem condição de fazer, faça, não retenha. Poxa, vamos fazer uma coisa boa para o fulano? Vamos fazer uma coisa boa para a fulana? Faça, coloca toda a força, não seja negligente. Tá, vamos fazer, e não faz. Estava na sua mão o poder de fazer, você poderia ter feito. Você poderia ter se dedicado, você poderia ter se empenhado mais em fazer aquilo. Faça. Não retenha o bem a quem é devido quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei quando o tiveres contigo. Quer dizer, vai e volta amanhã, passa amanhã, já viu aquela coisa? Você poderia fazer naquele dia, você já viu? Olha só, às vezes a gente está andando nas ruas, é claro que isso tem que ter muita sabedoria, né? E tem bastante pedinte na rua, né? E às vezes o pedinte te pede, aí você fala assim, hoje eu não tenho. Será que realmente hoje você não tem? Hoje eu não tenho. Mas você tem, está no seu bolso, está na sua carteira e você podia dar. Não estou falando para quem não pode dar. Eu tenho, mas esse valor está comprometido. Eu estou indo ali pagar uma conta, eu não posso tirar nada. Então, realmente, né? Mas e quando tem? E quando está na sua mão o poder de fazer? Faça. Não tem esse negócio de passa amanhã, não, gente. Versículo 29. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Não contendas com o homem sem motivo, se ele não te fizer mal nenhum. Não invejes o opressor, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será vergonhosa. Graças a Deus. Mais um dia concluído, a gente para por aqui, amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Um abraço de fé e força. Não esqueça de compartilhar esse entendimento, esse conhecimento. Chame seus amigos, chame seus familiares, fale para os colegas da sua igreja. Diga que não é sobre igreja. Apesar de eu ser um pastor, você não vai me ver falando aqui da igreja que eu ministro. Aqui é só sobre Bíblia, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.